uma galinha com ossos negros, um porco envolto em lã, valendo mais que um carro de luxo. Parecem fábulas, mas são criaturas reais, antes esquecidas e que agora enriquecem agricultores. Obrigado por assistir. Vamos continuar. Vamos descobrir 10 animais de fazenda extraordinários, quase perdidos na história, que transformam pequenas propriedades em grandes negócios. E espere para conhecer a ovelha de 4 chifres com raízes bíblicas. Espere até conhecer a ovelha de 4 chifres com raízes na Bíblia. O primeiro é um pássaro tão escuro que parece esculpido na própria sombra. O frango Ayam Cemani, da Indonésia, é completamente preto, desde suas penas e bico, até seus ossos e órgãos. Essa hipnotizante aparência totalmente negra é causada por uma característica genética chamada fibromelanose, uma mutação que provoca uma superprodução de melanina. Durante séculos, essas aves não foram criadas por sua carne ou ovos, mas reverenciadas na cultura javanesa como criaturas espirituais, usadas em rituais tradicionais para trazer boa sorte e curar doenças. Sua raridade e reputação mística fizeram delas um símbolo de status entre a elite. Mas, com a expansão das práticas agrícolas modernas, o Ayam Cemani foi deixado de lado em favor de raças de frango mais convencionais e de crescimento mais rápido. No final do século XX, tornaram-se incrivelmente escassos. Alguns criadores dedicados trabalharam para preservá-los, e seus esforços valeram a pena. Este frango tornou-se um dos mais caros do mundo. Uma única ave de alta qualidade pode ser vendida por milhares de dólares, com alguns pares alcançando até $5.000. Sua carne é considerada uma iguaria em círculos gastronômicos, mas seu verdadeiro valor reside em sua estonteante beleza de outro mundo. De símbolo sagrado a ícone de luxo, o frango negro da meia-noite encontrou sua fortuna. No entanto, o valor se apresenta de muitas formas. Algumas raças cativam pelo mistério, enquanto outras conquistam corações com um charme de conto de fadas. Enquanto isso, outras conquistam corações com um encanto de conto de fadas. Nas profundezas das montanhas da Suíça, vive um animal que parece ter saído diretamente das páginas de um livro infantil. Com sua lã branca e fofa, rosto negro e chifres em espiral, a ovelha de nariz preto de Valais é frequentemente chamada de a ovelha mais fofa do mundo. Esta raça dócil e de boa índole percorre as encostas íngremes e acidentadas da região de Valais há séculos, perfeitamente adaptada ao rigoroso clima alpino. Por gerações, elas foram uma fonte de lã e carne para os moradores locais, uma parte essencial da vida nas comunidades montanhosas isoladas. Com a mudança dos tempos, a criação da ovelha de Valais foi quase abandonada. Raças maiores e mais viáveis comercialmente ganharam popularidade, e o número desses animais encantadores despencou para apenas algumas centenas. Foi necessário um grupo apaixonado de criadores suíços para reconhecer que sua aparência única e temperamento amigável mereciam ser preservados. Eles estabeleceram uma associação da raça em 1948 e iniciaram o lento processo de recuperação da população. Seus esforços transformaram a ovelha em um sucesso global. A procura pela ovelha de nariz preto de Valais explodiu com entusiastas no Reino Unido e na Nova Zelândia, pagando valores altíssimos. Uma única ovelha reprodutora pode custar mais de $7.000 e um carneiro premiado pode valer mais de $10.000. Essas ovelhas de contos de fadas tornaram-se um tesouro agrícola moderno, a prova de que preservar o encanto pode gerar um valor extraordinário. E enquanto o charme transformou essas ovelhas em ícones globais, os holofotes logo se voltaram para um gigante imponente e peludo. Este era um burro nada comum. Com seus 15 palmos de altura, o Poitou
figura entre os maiores do mundo, instantaneamente reconhecível por sua pelagem espessa e emaranhada, conhecida como Cadiné, uma pelagem densa e emaranhada, conhecida como Cadoné. Por séculos, estes gigantes gentis foram a espinha dorsal da agricultura europeia, mas não pelos motivos que você poderia imaginar. Eles eram motores vivos, criados com um único propósito: produzir mulas enormes e poderosas. Quando um jumento poitou era cruzado com um cavalo poitevin, o resultado era a mula poitevin, um animal híbrido valorizado por sua força e resistência. Essas mulas trabalhavam em fazendas, puxavam barcaças e chegaram a carregar artilharia para os exércitos de Napoleão. O jumento poitou era tão valioso que os criadores os mantinham protegidos em estábulos, raramente permitindo que trabalhassem. Mas a chegada de tratores e caminhões no século XX tornou as mulas obsoletas. A demanda pelos jumentos poitou desabou e a raça foi levada à beira da extinção. Em 1977, restavam apenas 44 jumentos. Poitou em todo o mundo. Uma missão de resgate foi iniciada por um grupo de criadores e conservacionistas. Seu trabalho incansável salvou a raça. Hoje, um jumento poitou de raça pura é um animal raro e precioso. Um filhote pode ser vendido por vários milhares de dólares, enquanto um casal reprodutor pode valer mais de $50 mil. Uma notável reviravolta para uma raça quase apagada pela Revolução Industrial. Mas nem toda raça esquecida era um gigante. Obrigado por assistir. Vamos continuar. Em propriedades rurais, um porco muito menor prosperou um dia, perfeitamente adaptado às fazendas familiares. O porco da Guiné americano era conhecido como o porco dos pequenos agricultores. Era dócil, fácil de manejar e um forrageador experiente, capaz de prosperar com restos de comida e o que quer que encontrasse na floresta. Esses porcos pretos e compactos forneciam às famílias banha para cozinhar e carne de alta qualidade para a mesa. Mas, à medida que a agricultura industrial se expandia, o porco da Guiné caiu em desuso. As operações em larga escala exigiam porcos enormes e de crescimento rápido, deixando para trás o pequeno porco da Guiné, de maturação lenta. Na década de 1980, a raça estava quase extinta, com apenas um punhado de animais de raça pura remanescentes, espalhados por algumas pequenas fazendas. Foi então que um pequeno grupo de criadores dedicados decidiu trazer o porco da Guiné de volta. Eles valorizavam sua autossuficiência e a qualidade excepcional de sua carne. A recuperação foi um sucesso impressionante. O porco da Guiné americano é hoje celebrado no mundo da alta gastronomia. Sua carne é escura, macia e maravilhosamente marmorizada, e sua gordura produz uma banha cremosa e deliciosa. Chefes de restaurantes que servem do campo à mesa pagam valores altíssimos por ela, com alguns cortes sendo vendidos por mais de $25 por libra. O que começou como um humilde porco de pequenos agricultores é agora uma iguaria gourmet, celebrada na culinária do campo à mesa. No entanto, algumas raças estavam escondidas longe das fazendas, sobrevivendo na natureza onde poucos esperavam encontrá-las. Esta é a história da cabra da ilha de San Clemente. Por mais de um século, essas cabras viveram selvagens em uma ilha rochosa e varrida pelo vento na costa da Califórnia. Por mais de um século, estas cabras viveram em estado selvagem numa ilha rochosa e varrida pelo vento na costa da Califórnia. Acredita-se que sejam descendentes de cabras levadas à ilha por missionários espanhóis no século XIX. Vivendo em isolamento, elas evoluíram para uma raça única, menor e mais parecida com cervos do que outras cabras, perfeitamente adaptada ao ambiente hostil da ilha.
Sua existência foi pacífica até a década de 1970, quando a Marinha dos Estados Unidos, proprietária da ilha, decidiu que as cabras estavam destruindo o ecossistema nativo. Um programa de erradicação teve início e milhares de cabras foram removidas. A raça estava à beira de ser extinta para sempre, mas um esforço de resgate de última hora pela Livestock Conservancy salvou um pequeno grupo. Essas cabras resgatadas tornaram-se as fundadoras de uma nova população. A cabra de San Clemente é hoje vista como um sucesso de resgate. Elas são valorizadas por sua rusticidade, natureza dócil e eficiência na limpeza de vegetação rasteira. Como sua genética é tão única, os reprodutores são incrivelmente valiosos para conservacionistas e criadores que buscam fortalecer a rusticidade de seus próprios rebanhos. Uma única cabra pode ser vendida por até $2.500, um preço alto para uma criatura que já foi considerada uma praga. E enquanto estas cabras encontraram uma segunda chance, do outro lado do oceano, um cavalo da realeza aguardava seu próprio resgate dramático. O cavalo Cleveland Bay é a raça mais antiga da Inglaterra, um animal majestoso e poderoso com uma história que remonta à Idade Média. Um animal poderoso com uma história que remonta à Idade Média. Originalmente criado como cavalo de carga no distrito de Cleveland, em Yorkshire, ele se tornou o cavalo multifuncional definitivo. Ele arava campos, puxava carruagens e levava cavaleiros para a batalha. Sua força, resistência e temperamento dócil o tornaram um favorito da família real, que o usava para puxar as carruagens da realeza. Mas o século XX não foi gentil com o Cleveland Bay. Assim como o Poitou, ele enfrentou um declínio acentuado quando as máquinas assumiram o trabalho agrícola. A ascensão do automóvel e do trator os tornou redundantes. Após a Segunda Guerra Mundial, a raça era tão rara que sua sobrevivência dependia de um único garanhão envelhecido. O futuro parecia sombrio. A raça foi salva por ninguém menos que a rainha Elizabeth II. Em 1962, ela soube que o último garanhão, Cleveland Bay de raça pura na Inglaterra, estava prestes a ser vendido para um comprador nos Estados Unidos. Ela interveio e comprou o garanhão, salvando-o para a nação. Sua intervenção reacendeu o interesse na raça, iniciando uma recuperação lenta, mas constante. Os Cleveland Bays puros são raros e novamente valiosos, com potros sendo vendidos por mais de $10.000. Este cavalo real sobreviveu graças à intervenção de uma rainha. No entanto, nem toda a raça foi salva em palácios. Algumas resistiram silenciosamente em fazendas esquecidas do outro lado do Atlântico. Alguns resistiram em silêncio em fazendas esquecidas do outro lado do Atlântico. O Randall Lineback é uma raça de gado conhecida por seu impressionante padrão preto e branco, com uma linha branca percorrendo seu dorso. Este gado já foi uma visão comum nas fazendas da Nova Inglaterra, descendente do gado de múltiplo propósito trazido pelos primeiros colonos ingleses. Eram valorizados por sua capacidade de prosperar no clima rigoroso do norte, fornecendo às famílias leite, carne e força de tração. Mas, no século XX, os fazendeiros começaram a se especializar, escolhendo raças que se destacavam na produção de leite ou de carne, mas não em ambos. O versátil Randall Lineback caiu em desuso. Na década de 1980, a raça foi considerada extinta, mas então uma descoberta foi feita. Em uma fazenda remota em Vermont, um pequeno rebanho isolado deste gado sobreviveu, pertencente à família Randall, que o manteve puro por mais de 80 anos. Este único rebanho era tudo o que restava de toda a raça. Um esforço frenético de conservação começou para salvá-los. Esse esforço transformou o Randall Lineback
de uma relíquia esquecida em um tesouro culinário. Sua carne é magra, de textura fina e possui um sabor complexo altamente cobiçado por restaurantes de alta gastronomia. A carne é tão exclusiva que atinge valores superiores a $30 por libra, transformando este sobrevivente da Nova Inglaterra em uma das raças de herança mais lucrativas da América. No entanto, o valor de uma herança genética nem sempre é medido em carne. Alguns animais, como a ovelha Jacob, são celebrados por sua aparência marcante e linhagem antiga. A ovelha Jacob é uma das raças de ovelhas mais visualmente deslumbrantes, com uma pelagem malhada em preto e branco e, o mais notável, 4 chifres, com uma lã de manchas pretas e brancas e, o mais notável, 4 chifres. Alguns carneiros podem ter até 6 chifres. Suas origens são antigas e envoltas em mistério. São mencionadas no livro de Gênesis, que descreve como Jacó tomou para si todas as ovelhas malhadas e salpicadas do rebanho de seu sogro. Durante séculos, essas ovelhas singulares foram mantidas em grandes propriedades e parques rurais, na Inglaterra, mais como animais ornamentais do que por seu valor agrícola. Mas, com o desmembramento dessas grandes propriedades, a ovelha Jacob perdeu seu lar. Em meados do século XX, a raça já era rara. Foi sua aparência incomum que a salvou. Uma comunidade crescente de fiandeiros e tecelões manuais se apaixonou por sua lã multicolorida. Diferente da maioria das ovelhas, que possuem uma lã de cor única, a Jacob fornece lã preta e branca de um único animal. Essa lã de cor natural é altamente cobiçada por artesãos, que pagam um valor premium por ela. A carne magra e de sabor suave da Jacob também está ganhando popularidade. Esta antiga ovelha, de múltiplos chifres, antes mantida como um ornamento de status, encontrou um novo propósito e uma nova geração de admiradores. Do outro lado do mar da Irlanda, outra antiga raça de gado lutava silenciosamente para se recuperar da beira da extinção. Do outro lado do mar da Irlanda, outra raça ancestral de gado lutava silenciosamente para escapar da beira da extinção. O gado Moiled irlandês é uma das raças nativas mais distintas da Irlanda. O nome Moiled vem da palavra gaélica, meal, que significa calvo, e se refere ao formato de cúpula de sua cabeça e à ausência de chifres. Durante centenas de anos, este gado de dupla aptidão foi a espinha dorsal das pequenas fazendas na Irlanda, fornecendo tanto leite quanto carne. Eles eram conhecidos por sua capacidade de prosperar em pastagens pobres e em climas rigorosos. Mas, no século XX, essa raça nativa quase desapareceu. Seus números despencaram. Na década de 1970, a raça havia sido reduzida a menos de 30 fêmeas reprodutoras, mantidas em 2 pequenos rebanhos na Irlanda do Norte. Era uma das raças de gado mais raras do mundo. Um pequeno grupo de criadores dedicados formou a Sociedade do Gado Moiled Irlandês e iniciou um cuidadoso programa de reprodução. O trabalho deles foi incrivelmente bem-sucedido. Hoje, o Moiled Irlandês é valorizado por sua carne de primeira qualidade, famosa por sua textura macia e sabor sutil e distinto. A raça até mesmo conquistou uma indicação geográfica protegida, garantindo que apenas a carne de gado Moiled Irlandês puro sangue possa levar o nome. Essa designação a transformou em um produto premium, procurado por chefes e consumidores dispostos a pagar por seu sabor e herança únicos. E quando você pensa que já viu de tudo, surge um último animal que não se parece em nada com o que se poderia esperar. O porco mangalitsa, da Hungria, é frequentemente chamado de porco lanudo ou porco-ovelha, por um bom motivo. Ele é coberto por uma espessa e cacheada pelagem que se assemelha à lã de uma ovelha. Este notável porco
Foi criado para as famílias reais do Império Austro-Húngaro no século XIX.